Jornadas, o podcast que caminha com a ciência. Olá, eu sou Adilson Santana. Eu sou Caroline Costa e esse é o Jornadas, o podcast que caminha com a ciência. Uma produção dos projetos de extensão Web Rádio Porto do Capim e Espaço Experimental, da Universidade Federal da Paraíba. Nesta temporada, vamos falar de ações que ajudam no combate à pandemia do novo coronavírus. Na jornada de hoje, você vai conhecer o projeto Senta que lá vem História, um podcast feito por alunos do curso de História da UFPB. O objetivo é compartilhar conhecimentos históricos, desde a peste negra às danças nordestinas. Um exemplo de como o uso do audiovisual colabora para o processo de aprendizagem à distância, uma boa opção em tempos de pandemia. E quem leva você nessa jornada é a Heloísa Araújo, que conversou com os participantes do projeto. O historiador da arte, Gombrich, diz que quanto mais nos recuamos na história, mais definidas e estranhas são as finalidades atribuídas à arte para nós. Tendo em vista, no episódio de hoje abordaremos a arte, analisando suas mudanças, impactos e resistências na sociedade. Para isso, convidamos a arte educadora e ativista cultural, Aline Alencar. Senta que lá vem história. Você acabou de ouvir um trecho do Senta que lá vem história. O podcast é resultado de um projeto de extensão da UFPB que foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão este ano. A proposta é trazer conhecimento produzido pelos alunos de licenciatura em História com uma discussão mais ampla e divertida, e assim expandir os conteúdos acessíveis para fora da universidade. A coordenadora Priscila Gontijo conta que a ideia surgiu por meio da disciplina História Antiga 1, na qual desenvolveu uma atividade para estimular a turma a produzir conteúdo multimídia. A ideia desse projeto iniciou no ano passado, então em 2019, durante a minha disciplina História Antiga 1, no qual eu ministro para o primeiro período do curso de licenciatura em História. Como o nosso curso é uma licenciatura, eu, enquanto professora, enquanto docente, eu tenho uma preocupação de estimular os alunos a produzirem materiais, principalmente materiais didáticos, ligados ao conteúdo que eles estão aprendendo, de forma a estimular eles já a pensar na sua atividade futura docente. Então, uma dessas avaliações era relativa à produção de um plano de aula no qual os alunos teriam que elaborar um material utilizando a tecnologia. Então, um dos grupos teve a ideia de criar um podcast para falar a respeito do sedentarismo, do processo de sedentarização do homem, do surgimento da agricultura, enfim, o final do Neolítico e o início aí da Antiguidade. No final da disciplina, os alunos que produziram a atividade em áudio convidaram a professora Priscila Gontijo a continuar com o trabalho. A partir daí, estudaram como é feito um podcast, onde deve ser vinculado, o público que iriam atingir e decidiram transformar todo esse aprendizado em projeto de extensão. O podcast Senta que lá vem História começou em março deste ano. Foi o mesmo período em que tivemos de ficar em casa para enfrentar o distanciamento social devido ao coronavírus. Miguel Ferrari, um dos integrantes do projeto, explicou como está sendo a experiência. Nesse período de pandemia, veio à tona novamente esse assunto de educação à distância e educação digital. Ainda que muitas pessoas não tenham acesso à internet, quando conseguem o acesso a ela, é possível encontrar uma vasta gama de recursos que facilitam o desenvolvimento de pesquisas, edições, gravações e outros fatores que compõem a ferramenta do podcast, que é majoritariamente digital. Nesse ponto, a experiência de utilizar as ferramentas digitais para a ideia de um podcast educativo tem sido bastante interessante, mesmo com as limitações que a distância impõe. A coordenadora afirma que, inicialmente, o podcast seria gravado nos laboratórios da UFPB, em parceria com outros cursos da área da comunicação, mas foi necessário adaptar as atividades. A estudante do segundo período, Gabriela Lima, que atua na apresentação do podcast, contou sobre essa adaptação. Logo após a aprovação do projeto no edital Probex UFPB, nós fomos notificados da quarentena e da necessidade de dar continuidade às atividades no modo remoto, ou seja, à distância. Então, obviamente, nós precisamos nos readaptar, mas eu acredito que não foi uma dificuldade que não pudemos superar, muito pelo contrário. A gente fica muito feliz num cenário como esse, tão dificultoso, de estar contribuindo com uma ferramenta que possa, de alguma forma, auxiliar o enfrentamento
desse momento tão rigoroso. A professora Priscila Gontijo reforça que foi fundamental buscar por ferramentas e plataformas que ajudassem nas produções de podcast e assim continuar com o cronograma. Durante esse período de adaptação, a gente testou vários recursos, programas, a gente fez vários testes para que ficasse com qualidade o nosso podcast. Então, a gente continuou com o nosso cronograma, mas utilizando aí da tecnologia, tanto que o meu contato com os alunos é por e-mail e também por WhatsApp. Né? Eu e os outros professores que participam do projeto, a gente revisa a pesquisa feita pelos alunos, o programa também feito por eles antes de ir para o ar. Então, isso está sendo feito tudo virtualmente. Ou melhor, né? Remotamente. Mas a gente acredita que o ideal seria realizar isso dentro do espaço da universidade, né? Gravar os programas na universidade. E com a chuva de informações que recebemos todos os dias sobre o combate ao Covid-19, o Senta Que Lá Vem História incluiu no episódio de estreia uma discussão sobre a peste negra, a maior pandemia da história humana, que ocorreu entre os anos de 1346 a 1351. A epidemia marcou os finais do período medieval, dizimando cerca de 1/3 da Europa. A doença, proveniente do rato, acentuou os aspectos de crise deste período e afetou as questões culturais e sociais da época. O isolamento, longe da cidade e das concentrações, desempenhava a melhor arma para o combate da temida Grande Peste. Voltar ao passado nos ajuda a compreender melhor o momento que estamos passando e reforçar a importância do isolamento social. A gente decidiu, então, incluir um tema que não estava previsto no cronograma original, que era o tema da peste negra, né? Então, a gente pensou em incluir a discussão sobre peste negra e a Covid-19. A gente até decidiu estrear o projeto com essa temática, com a ideia também de levar essa informação para um maior número de pessoas. O que nós constatamos é que havia uma grande quantidade de materiais falando a respeito da peste negra, mas nem todos os materiais tinham uma segurança na parte histórica, né? Então a gente espera, principalmente, um programa, as pessoas sejam informadas, ainda mais aí que a gente está nesse cenário aí de fake news, então que elas se mantenham bem informadas, entendendo a realidade que a cercam e hoje como que é fundamental o distanciamento no combate dessa pandemia, até a gente ter outros recursos mais eficientes. Então, além, por exemplo, da peste negra, um outro programa nosso que aborda essa questão do distanciamento social é um programa dedicado à história da arte, né? Então, a gente debate, por exemplo, como que a arte e a cultura são fundamentais para a gente passar por esse período de isolamento, de distanciamento, de solidão. E mesmo com pouco tempo de execução, Elivelton Rodrigues, aluno que atua na apresentação no podcast, contou que o projeto está recebendo um grande retorno. É bem interessante ver esse retorno das pessoas, elas comentando, compartilhando nas redes sociais, até mesmo o desejo por novos episódios, né? E isso nos traz um resultado positivo, de que o nosso trabalho está sendo bem feito, de que nós estamos alcançando um público bem legal e um público até mesmo assíduo nos episódios. E isso gera em nós o desejo de produzir cada vez mais conteúdo positivo, conteúdo benéfico e ao mesmo tempo traga um pouco de novidade, mas sempre trazendo esse viés e esse olhar da história, né? A história analisando todos esses fatos e trazendo uma nova proposta para isso tudo. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Senta Que Lá Vem História. Eu sou Gabriela. E eu sou o Elivelton. Agradecemos a presença de vocês nos ouvindo. Seja bem-vindo, Zé, e nosso convidado de hoje. E pedimos para você falar um pouco sobre como você define o coco de roda e como se dá a expressão cultural no Nordeste brasileiro. Para ouvir o Senta Que Lá Vem História, é só acessar open.spotify.com
www.ufpb.com. E eu vou ficar por aqui, para terminar de ouvir esse enredo tão bacana. Olha como foi interessante a jornada de hoje. Eu adoro ver como os estudantes e professores da UFPB são criativos. O que é que você achou, Carol? O Senta Que Lá Vem História mostra que a universidade não parou durante esse tempo de isolamento social. Eu tô muito animada para os próximos episódios. Qual a nossa próxima jornada, Dilson? Na nossa próxima jornada, você vai conhecer o projeto de comunicação alternativa nas escolas, que está produzindo materiais para ajudar na educação de crianças com necessidades especiais. Esse episódio teve produção e reportagem de Heloísa Araújo, roteiro e apresentação de Adilson Santana, Ângela Duarte e Caroline Costa. Supervisão das professoras Norma Meirelles e Patrícia Monteiro. Você pode encontrar esse e outros episódios do Jornadas, o podcast que caminha com a ciência, no Spotify, Anchor e no Google Podcasts. Siga nosso Instagram, @podcastjornadas. Até a próxima! Jornadas, o podcast que caminha com a ciência.